A paz do Senhor Jesus, gostaria de refletir sobre uma palavra com você neste momento. Está lá em João 18, a partir do verso 18. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Há uma grande reflexão para nós aqui através dessa meditação, desta palavra. Jesus está nos últimos minutos, nos últimos dias da sua vida. Momentos antes de ser crucificado, de ser maltratado, cuspido, humilhado. Mas Jesus não perde o foco e não espera que alguém humano, que algum ser humano pudesse o livrar daquele momento que ele teria que passar. É bem verdade que Jesus se angustiou, é bem verdade que Jesus em algum momento pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice, mas pediu também para que o Pai fizesse a vontade dele. E teria que ser daquela maneira, como foi. E quando Jesus ele vê a reação de Pedro, e Pedro pouco tempo antes tinha dito que daria a vida dele por Jesus, e de fato ele se caminhou para fazer aquilo, porque ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, ele correu um grande risco de ser morto ali pelos soldados romanos que ali estavam, pelas pessoas que estavam com paus e porretes, pelas pessoas que estavam com armas para poder enfrentar Jesus. Mas Jesus diz uma frase que serve para mim e para você: guarde a espada na bainha. Por que você desembainhou a sua espada? E eu digo a você que está assistindo esse vídeo agora, por que você arrancou a sua espada da bainha? Para poder agredir, para poder dar o troco, para poder fazer justiça com as suas próprias mãos. Jesus não quer isso de nós. É fácil dizer, é difícil fazer. Mas eu digo a você que é possível. Pedro olhou aquilo e de forma instintiva já arrancou a espada, arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, o nome qual era Malco. E é muito importante que a palavra de Deus traz o nome deste homem e diz que ele é servo do sumo sacerdote. Muita gente confunde com o soldado romano, e não era um soldado romano, ele era servo do sumo sacerdote. Alguém que tinha um sonho de alcançar o sacerdócio. Alguém que tinha um grande sonho de ser um sacerdote. Só que o sacerdote não poderia ter nenhuma deficiência física, senão ele não seria separado para o ministério. E quando Pedro corta a orelha de Malco, naquele momento ele desfaz todo o sonho do servo do sumo sacerdote. Só que Jesus gentilmente, amorosamente se abaixa e coloca de volta a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco de volta, e devolve a Malco os sonhos do seu sacerdócio. Porém, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de que aquele movimento de Jesus em direção a Malco mudou a vida, a trajetória de Malco para sempre. Eu tenho certeza que Malco saiu dali pensando: quem é esse? Quem que é esse homem que me curou diante de um momento em que nós estávamos prendendo-o? No mínimo, Malco deu ouvido à mensagem de Cristo. Não sei dizer para você se Malco se converteu ou não. Não há na palavra de Deus nenhuma evidência disso. Mas eu sei dizer para você que não é o momento nem de agir como Pedro, de desembainhar a sua bainha e querer resolver com suas mãos. E não é momento de perder os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos que Deus colocou no seu coração. Não é momento de parar. Não pare. Não chegou o momento de parar. Porque Malco possivelmente pensou em parar naquele momento, mas Jesus devolveu a ele a esperança, como Jesus está devolvendo para você, neste momento, a esperança de vida, a esperança dos seus sonhos, a esperança de ter retomado o seu sacerdócio, o seu ministério. Não pare, não desista, não desista. É uma mensagem de Deus para a sua vida, por isso reflita bem, pense bem. Talvez o desânimo bateu, talvez nesse momento de pandemia você esteja desesperançoso, talvez você esteja vivendo um monte de injustiças, como Jesus e Pedro estavam vivendo. Mas Jesus foi crucificado por mim e por você para vencer a injustiça.
E Pedro sai dali, não é morto, também para que se cumprisse uma promessa, porque Deus tinha dito, através da sua palavra, que aqueles que ele daria a Jesus, nenhum deles seria perdido, a não ser o filho da perdição, que seria aquele que trairia Jesus. Olha que lindo isso. Então Pedro sai dali e algum tempo depois, Pedro prega a palavra de Jesus e 5.000 almas se convertem, fora crianças e mulheres. Por isso eu digo para você, ainda há muitas pessoas para serem impactadas através da sua vida. Ainda há esperança. Por mais que a morte bata a sua porta, talvez da vida dos seus familiares, por mais que a doença, a enfermidade bata a sua porta, por mais que as incertezas batam a sua porta, não desista. Não desista dos seus sonhos. Jesus devolveu os sonhos até daquele que saiu a prendê-lo, até daquele que saiu a injustiçá-lo. Jesus devolveu os seus sonhos. Quiçá de alguém como eu e você, que cremos no nome dele, que muitos anos depois cremos sem ver em Cristo Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena se desviar. Não vale a pena deixar de falar do amor de Deus. Não vale a pena, independentemente do que aconteça. Talvez você tenha dito, Deus se esqueceu de mim, eu estou passando por essas lutas. Saiba que Deus não errou com você. Jesus nunca errou com você. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Reflita sobre isso. É uma decisão que Deus quer que você tome. Siga em frente. Sacuda a poeira das suas vestes. Tira o pó do seu rosto e volte a caminhar com Jesus. Deus abençoe a sua vida.